bom dia, graça e paz. Tudo bem aí, irmãos? Graças a Deus, né? Esse dia maravilhoso que o Pai preparou. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, na fileira de trás? Bom dia, por favor. Irmãos, essa manhã é uma manhã profética que o Senhor preparou. Essa manhã aqui, ela tem o potencial de transformar para sempre a nossa história. E nas minhas orações sobre essa manhã, foi isso que eu pedi para Deus. Senhor, que essa manhã seja uma manhã transformadora na nossa vida. Nós não estamos aqui em vão. A presença de Deus está nesse lugar. Amém? Tá ou não está? E aonde a presença dEle está, milagres acontecem. O que eu pedi para Deus nessa manhã, como diz na Bíblia em Atos, maravilhas no céu e sinais na terra. O Senhor nos trouxe aqui para fazer algo muito grande nas nossas vidas. Em nós e através de nós, eu creio que Ele vai fazer. Eu queria te convidar nessa manhã a dar 100% da sua atenção, 100% da sua honra à presença de Deus que está neste lugar, amém? Vamos aplaudir, irmãos, ao Senhor Jesus que está aqui, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que é bendito, aquele que era, aquele que é e aquele que nós já cantamos aqui nesta manhã. Ele vai voltar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós cantamos aqui nesta manhã que João viu, né? Não era um sonho, era realidade. João viu a nossa casa. João viu o nosso lugar. É para lá que eu quero ir. A minha vida é para isso, irmãos. A nossa vida vai ser para glorificar o nome do Pai. Nós somos um espírito que estamos em um corpo. Por uma pequena estação de tempo. A nossa realidade é o céu. E Jesus veio na terra para nos ensinar isto. Ele veio para mostrar para nós qual é a realidade do céu, como que as coisas funcionam no céu. E aí Ele nos ensinou, comece a viver aqui na terra como as coisas funcionam no céu, amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, não me atrapalha. Deixa eu concentrar na palavra nessa manhã. No nome de Jesus. Se você vê ele mexendo no celular e não está anotando a mensagem, dá um cutucão, tá bem? Qualquer coisa, dá um glória a Deus, né? Glória a Deus do seu lado aí, aleluia. Se estiver te atrapalhando, irmão, chega do lado assim, você vê que está conversando, fala glória a Deus, aleluia. Era assim que a gente fazia antigamente, aleluia, glória a Deus. E aí já vai se tocar, que nesse momento o Senhor vai falar aos nossos corações, como Ele já tem falado. A presença do Pai é real nesse lugar, amém? O inimigo não quer que você ouça essa mensagem. O inimigo ele não quer que você ouça mensagem nenhuma que vem da parte de Deus. Porque aquilo que vem da parte de Deus vem para te consolar, para te edificar e para te encorajar. E o inimigo ele não quer ver você nem consolado, nem edificado, nem encorajado. Ele quer ver você destruído. Achando que não dá, achando que não pode, achando que não tem nada para a sua vida. Porque ele sabe que todas as guerras que nós entramos para guerrear, que nós acreditamos que nós podemos no Senhor, nós de fato podemos no Senhor. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós. Ele sabe que todas as guerras, se nós entramos no campo de batalha, nós já temos a vitória. No nome de Jesus. Então o grande desafio dele é nos convencer a não entrar nesse campo de batalha. Nós demos o aviso aqui que depois do MAG, do dia 25, na sexta-feira, vai ter vigília. Vem para a vigília, vem orar. Vem guerrear. Quanto mais oração, mais poder. A vitória que você precisa, ela está no mundo espiritual, ela não está no mundo material. A vitória no mundo material é uma consequência. A família que você busca em Deus, Jesus nos ensinou, e nós vamos falar disso nessa manhã. A família que você busca, o relacionamento que você busca, ele já existe no mundo espiritual. A cura que você precisa, ela já existe no mundo espiritual. E quando nós oramos, nós entramos no mundo espiritual e trazemos a realidade. Aquilo que já existe. Então nós falamos da vigília, sexta-feira agora, dia 18, às 20 horas, tem mulheres intercessoras. Quem é mulher aqui? Dá um gritinho bem alto. Quem é mulher aqui? Nessa sexta-feira você tem um compromisso com o teu Deus. Vem buscar a presença dEle, irmãos. O mundo não tem mais nada para nós, o resto é tudo consequência. O mais importante é o que nós declaramos aqui nessa manhã. Nós vamos viver para o Cordeiro, para manifestar a glória dEle. O Senhor, o céu, quer ver o seu coração queimando pela presença dEle. Mais do que queima por uma carreira, mais do que queima por uma casa, por uma família, por um casamento. Tudo isso nós vamos viver, tá? Deus tem para você tudo isso. Mas o fogo dentro de nós vai queimar pela presença de Deus. O fogo dentro de nós vai queimar pelo céu, que é o nosso lugar, que é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nessa sexta-feira, vem buscar a presença de Deus, mulheres intercessoras. Nós somos a geração daqueles que buscam a face de Deus.
Nós vamos procurá-lo aonde encontrarmos, aonde ele estiver. Amém? E eu quero deixar aqui desde já o abraço do nosso pastor Marcos. O pastor volta no próximo final de semana, irmãos. Próxima semana ele estará aqui. Então eu quero deixar mais um convite para você, tá? Sábado nós temos um compromisso às 3 horas da tarde, combinado? Quem que está aqui vai vir no Festão da Graça? Pode levantar as mãos, dar um gritinho. Uhul! Isso. Festão da Graça é a nossa festa junina, é a nossa festa caipira. Vai ser um tempo que nós vamos estar juntos aqui em família. Nós vamos passar aqui das 3 da tarde até 7 horas da noite. Várias brincadeiras, comida típica, se divertindo na presença do Pai. Ah tá, o pastor mandou um vídeo. Amém? Mas nós estaremos juntos aqui. O pastor mandou um vídeo para projeção, se vocês puderem passar. Tá planejando ali. Então, vou terminando essa introdução aqui. Festão da Graça, vai ser um tempo para a gente conversar, se conhecer melhor. Vai ter muitas brincadeiras, comida típica. Venha, e também vai ser um tempo evangelístico. Porque tudo que nós fazemos tem um cunho evangelístico. Convide pessoas que não conhecem a Cristo. Dê para essa pessoa de presente o privilégio desse convite, para estar juntamente com a gente. Irmãos, tem pessoas que não sabem que essa ambiência existe. Tem pessoas que nunca ouviram falar que existe salvação, que existe graça, que existe perdão para os pecados. Tem pessoas que nunca ouviram falar que existe uma possibilidade de uma vida melhor. E nós estamos aqui para apresentar essa possibilidade, que é Jesus. Uma vida melhor, um caminho melhor. Convide amigos não cristãos, convide a todos, esteja aqui. Vai ter muita comida com preço bastante acessível, justamente para que todos participem, para que todos tenham acesso. Ninguém vai ficar de fora. Os jovens também estão organizando o evangelismo aqui nos bairros, convidando pessoas também. Eu creio que haverá salvação de almas. Pessoas serão salvas. Quando estiver pronto aí me avisa, tá? Amém? Então estaremos juntos. Então vamos fechar esse compromisso todos nós? Chama a sua célula. Chama amigos, chama familiares, espera um pouquinho, deixa eu tirar tudo isso da frente. Enquanto vocês vão preparando o som. Opa! Fiz bagunça aqui, viu? Agora vai ser o notebook? Tá amarrado, hein? Obrigado, Emerson. Pode deixar aí. Se preocupa não, porque tem o tanque batismal aí embaixo. Água com água. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para dizer que já estaremos de volta. No próximo final de semana estaremos juntos pela bondade e a misericórdia do Pai. Vivemos aqui momentos especiais, momentos lindos na presença de Deus e estamos com muita saudade de vocês. Não é verdade, Catinha? Verdade, estamos com muitas saudades e já a gente está aí. É isso aí. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu amo vocês. Um beijo no coração e até já. Um beijo grande, até mais. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Pela vida dos nossos amigos, pastores, irmãos em Cristo, que estão ali também por um tempo profético. Com Deus não existe coincidência, com Deus não existe perda de tempo. Tudo que o Pai faz tem um propósito. E eu creio que os nossos irmãos estão ali, também fluindo em um propósito. E grande foi a bagunça. Amém? Mas eu já pedi para a gente dar o melhor da nossa atenção hoje ao Senhor. O Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Culto, a nossa vida é um tempo espiritual. Tudo que nós fazemos, irmãos, tem um cunho espiritual. Tudo que nós fazemos tem um cunho espiritual. As tarefas mais simples do nosso dia a dia, tudo que nós fazemos. Quando você lava uma louça, quando você faz um café, tudo nós fazemos para a glória do Pai. E tudo tem o potencial de glorificar a Deus. Se você puder fechar os teus olhos, mais uma vez. Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse tempo, pela tua presença neste lugar. O Senhor é bem-vindo, o Senhor já está aqui. Mais do que bem-vindo, o nosso coração, a nossa alma nela. Como a corça suspira pelas correntes das águas, o nosso coração deseja a tua presença. Fique à vontade, Espírito Santo, para conduzir esse tempo, falar aos corações dos teus filhos, trazer a tua vontade, que nós venhamos ver um pouquinho mais nesta manhã a realidade do céu, Pai. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Irmãos, a semana passada nós falamos sobre âncoras da alma, né?
nós falamos sobre a vulnerabilidade que o mundo vive, o quanto o mundo é vulnerável, as coisas mudam, muda o tempo inteiro, e se a gente ancorar nossa alma em coisas terrenas, nós seremos desapontados, nós seremos decepcionados. Se você colocar a sua esperança em mim, eu quero dizer uma coisa muito clara e muito real, para você depois não... Se você colocar a sua esperança em mim, você vai se desapontar. Existem 3 coisas certas nesse mundo. A primeira é que todos nós vamos morrer. A segunda é que os preços sempre vão subir. E a terceira é que a gente sempre vai um desapontar o outro. E maturidade não é o fato de a gente não desapontar o outro, porque nós não somos perfeitos. Maturidade em Deus é a gente estar preparado para se perdoar. E para conviver, a despeito das nossas falhas. Então, tudo que é terreno que nós colocamos a nossa esperança, irmãos, um dia vai nos desapontar. As melhores empresas do mundo um dia fecham. Os maiores impérios do mundo um dia caem. O maior império do mundo, que foi o Império Britânico, caiu. O Império Romano, o Império Persa, que também foram grandes, caiu. As coisas mudam. Existe uma coisa que não muda, que é o Senhor, o nosso Deus. O seu caráter, a sua palavra, isso não muda. Então, a despeito, nós falamos muito isso a semana passada, a despeito de tudo que está acontecendo no mundo ao nosso redor. No nosso redor vai ter muita mudança. Ao nosso redor vai ter muita transformação. Eu falei aqui a semana passada, quem conheceu aquelas lojinhas que geralmente ficavam na esquina, que a gente revelava filme? Levar aquelas lojinhas de esquina, né, na vila, que ficava da Kodak. O tempo passou, as coisas mudaram, não existe mais. Quem tinha uma daquela ali colocou a sua esperança no seu empreendimento? Sei lá o que aconteceu. Depois vieram as lan houses também da vida, e hoje acho que não tem mais, ou tem poucas. As coisas mudam, isso é natural. E não tem problema nenhum as coisas mudarem, a palavra do nosso Deus é eterna. Então eu falei muito, irmãos, na semana passada, a importância da gente colocar a nossa esperança, a fonte da nossa alegria, da nossa motivação, a razão que a gente acorda todos os dias, que a gente levanta, que a gente estuda, trabalha, os nossos propósitos em coisas eternas. O resto tudo vai passar. Tudo faz parte da nossa vida aqui, da nossa realidade, mas tudo passa. Aquilo que é eterno, aquilo que nós começamos aqui, isso não vai passar. E no mundo, como eu falei, muitas mudanças e nem todas nós temos influência. E acontecem algumas mudanças no mundo que nos prejudica diretamente. Algumas a gente não pode fazer nada entre aspas. Mas a igreja, está lá em Jeremias 29:7, a igreja ela tem um papel sobre todas as coisas. E um dos papéis da igreja é a oração. Em Jeremias 29:7, a Bíblia diz: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque da sua paz vós tereis paz. Aqui o Senhor ele está ensinando através do profeta Jeremias, no contexto que o povo estava sendo levado para o cativeiro na Babilônia, que a despeito deles estarem sendo cativos fisicamente no coração deles, eles poderiam ter paz. Independente do que estava acontecendo à sua volta, do quão difícil fosse o cenário, internamente eles poderiam ter paz. Mas o Senhor ele ensina para esse povo: ora, luta, trabalha, abençoa. Se você ler todo o versículo, o capítulo, aliás, 29, você vai ver que antes o Senhor vai estar falando: trabalha, semeie, compre casas, casem. Trabalha para construir algo melhor ali aonde você está, na sua família, na sua igreja, no seu país. O Senhor conta com a sua igreja aqui na terra para a construção de um mundo melhor. Irmãos, nós somos cooperadores de Deus na construção de um mundo melhor. Nós somos cooperadores de Deus na construção das promessas. As promessas que Ele liberou sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre a nossa vida em qualquer área. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos os braços de Deus na terra, nós somos a voz de Deus na terra, a boca de Deus na terra, nós somos o abraço de Deus na terra e nós somos a bondade de Deus na terra. Nós somos cooperadores de Deus. E Ele ensina isso na sua palavra aqui em Jeremias 29:7. Mas com isso a gente consegue começar a entender, e aqui que eu quero trazer essa reflexão. A palavra de hoje ela tem um tema que é andando sobre as águas, andando sobre uma palavra. Andando sobre uma palavra, andando sobre a palavra. Você pode falar para o seu irmão, andando sobre a palavra? Andando sobre a palavra, nós vamos aprender a andar sobre a palavra. A nossa base, o nosso chão vai ser a palavra de Deus, nós vamos andar sobre ela, e não por qualquer caminho. Mas aqui a gente consegue começar a entender que de fato, a origem, o lugar de todas as batalhas que nós enfrentamos é na nossa mente, é no nosso coração. Deus permitiu que pessoas fossem levadas cativas para a Babilônia. No meio dos cativos da Babilônia foi Daniel.
Foi Ananias, foi Misael e Azarias. Muitos que foram levados cativos se corromperam. Eles decidiram não se corromper. Eles decidiram se manter fiéis. Não importa o cenário externo, quanto a nossa vida está difícil. As nossas decisões em Deus que vão determinar o nosso futuro. Se você decidir no seu coração que você não vai conseguir, de fato você não vai conseguir. Mas se você decidir no seu coração que você vai lutar por algo melhor, por uma realidade melhor, você vai vencer e você vai viver essa realidade. Porque o Senhor, Ele vai operar segundo as nossas decisões de fé, segundo os nossos passos de fé. Se você tem lutado contra um pecado, ainda que você não tenha vencido completamente, mas se você decidiu que vai vencer e não aceitar a sua vida dessa maneira, você vai vencer e Deus vai transformar a sua história. Você lembra que eu falei que essa manhã é uma manhã de transformação? Se você achar que não pode, a Bíblia diz que quem se mostra fraco no dia da adversidade vai ser realmente fraco. Mas se você disser, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, o céu vai guerrear por você. O céu vai lutar a seu favor em todas as áreas da sua vida. Todos os campos de batalha onde você determinar que você vai ter a vitória no Senhor, você vai ter a vitória no Senhor. O sobrenatural é Ele que vai operar. Então, irmãos, a nossa mentalidade, desenvolvida a partir da nossa identidade de filho de Deus, é o que de fato vai nos levar para o próximo passo. A primeira coisa que Jesus Cristo veio nos ensinar, a cultura do reino, foi para que nós tenhamos uma mudança na nossa mentalidade. Paulo fala isso em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Mentalidade. Quando eu falo em mentalidade, irmãos, eu não estou falando em pensamento positivo, eu não estou falando em poder da mente, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando na transformação da nossa identidade. A nossa identidade que foi destruída pelo pecado. E com a nossa identidade destruída pelo pecado, a nossa alma ela foi totalmente distorcida. Antes do homem pecar, vamos lembrar lá a primeira aula do Siga-me. Antes do homem pecar, não existia inveja, não existia ciúmes, não existia rancor, não existia amargura. Tudo isso veio a partir do pecado. Uma distorção da nossa alma. Nós somos criados, nós nascemos em pecado, com a nossa alma distorcida dessa maneira. Mas a partir do momento que nós conhecemos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, Ele começa a alinhar todas as coisas. E Ele começa a nos ensinar a viver não a realidade aqui da terra, mas viver segundo a realidade do céu. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, andando sobre as águas. Nós vamos andando sobre a palavra, nós vamos andar de acordo com a realidade do céu. E a primeira batalha que nós vencemos é a batalha na nossa mente, quando o Espírito Santo ele começa a abrir a nossa consciência para algo melhor. Você começa a andar em família, em igreja, e você começa a entender, olha, eu não preciso conviver. Quando você começa a meditar na palavra, você vai começar a entender, eu não preciso conviver com essa enfermidade. Se a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, por que eu estou convivendo com essa enfermidade? A gente estava ali, se preparando para subir, e o Valtinho teve uma impressão no seu coração, o Espírito falando ao coração dele, ou seja, o Senhor Jesus trazendo a realidade do céu aqui na terra, de que alguém aqui nesse culto estava com alguma situação, uma dor, um incômodo na coluna, um desvio na coluna que estava impedindo de andar. Se tiver qualquer pessoa aqui com qualquer situação na coluna nessa manhã, no final do culto, por favor, procure o Valtinho ali, porque nós vamos orar sobre essa realidade. O Espírito está aqui e Ele está trazendo a realidade do céu sobre a nossa vida. Qual área Ele vai tocar nessa manhã na sua vida, eu não sei. E eu não sei nem na minha. A única coisa que eu sei é que eu vou sair daqui transformado e diferente. Por intermédio da palavra de Deus. Então, no mesmo país onde muitas pessoas prosperam, outras pessoas passam fome. No cativeiro onde Daniel foi abençoado, prosperou, honrou ao Senhor, decidiu honrar ao Senhor, muitas pessoas se prostraram, se perderam e morreram naquele lugar. E não viveram nada naquele lugar. Mas tudo isso não era especificamente a vontade de Deus, tudo isso estava relacionado com as decisões que cada um tomou. E nesta manhã nós vamos decidir tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Na mesma família também, onde alguns avançam, outros decidem retroceder. Olha a importância das nossas decisões. E você fala, meu Deus, como pode? Na mesma família tem uma pessoa abençoada, próxima de Deus, que construiu um relacionamento e tem pessoas tomando decisões erradas. E a gente lamenta, e a gente só ora sobre essa situação, porque nós temos o poder da oração. Então a primeira batalha que nós vencemos, para então vencer todas as demais batalhas, é a batalha interna, onde o Espírito milita contra a carne, conforme Gálatas 5. Em Gálatas 5, irmãos, o Espírito Santo que nos dá poder, que nos dá força, que libera dons sobrenaturais,
Em Gálatas 5 fala que o Espírito Santo ele não milita contra o diabo. O Espírito Santo milita contra a carne. O Espírito milita contra a carne. O Espírito Santo nos ajuda a vencer a nós mesmos. As nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas emoções. Os nossos desvios de caráter e de identidade. O Espírito Santo que está em você, te empoderando e te capacitando, ele está aí para transformar você e eu, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, em caráter e identidade. Ele está trabalhando dentro de nós, no nosso caráter, na nossa identidade. Porque quanto mais aperfeiçoado o nosso caráter e a nossa identidade, mais parecida com a identidade de Jesus Cristo, mais poder é liberado sobre a nossa vida. Como nós vamos experimentar nessa manhã. Então essa vitória, ela começa também com uma decisão. E essa decisão, ela não é uma decisão emocional, uma decisão sentimental. Essa decisão é uma decisão racional, intencional, de ancorar a nossa alma nas bases corretas. Tudo parte de uma decisão intencional e racional. De falarmos o seguinte: a partir de hoje, a minha vida vai ser para glorificar a Deus. A partir de hoje eu não aceito mais viver dessa mesma forma. A partir de hoje eu não aceito mais amargura. A partir de hoje eu tiro as minhas vestes de amargura. Eu tiro essas vestes que eu tomei para mim, de dor, de rancor, de ansiedade, de preocupação. Eu abro mão de tudo isso, eu renuncio tudo isso. A partir de hoje eu vou viver aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Tudo começa com as nossas decisões. E a partir do momento que você decide, você vai ver o Senhor operando. Em Provérbios 4, 23... consegui acabar com as duas águas aqui, no chão da igreja. Em Provérbios 4, 23, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é Provérbios 4, 23. Nesse texto, Salomão está falando o seguinte: guarda a tua alma, guarda o teu coração, guarda as fontes das tuas emoções, dos teus sentimentos. Irmãos, os nossos sentimentos são enganosos. As nossas emoções são enganosas. Tem pessoas que acordam de manhã motivada, encorajada, e à noite, quando está chegando em casa, não quer mais saber de nada. Quando a gente se move por emoções, quando a gente se move por sentimentos, a tendência de a gente tomar uma decisão errada na nossa vida é muito grande. Então é muito importante a gente não tomar decisões baseadas em sentimentos e emoções. Porque a partir daquilo que nós sentimos, das nossas emoções, virão as nossas decisões. E as nossas decisões no final do dia, elas são emocionais e sentimentais. E depois a gente encontra um motivo racional para justificar. Primeiro a gente decide segundo aquilo que está dentro de nós, segundo o que nós estamos sentindo ou segundo as nossas emoções. É muito fácil na vida a gente tomar uma decisão baseada no rancor, na amargura e no medo. A maioria das pessoas decidem as suas vidas baseado no medo e não na fé. A maioria das pessoas decide suas vidas baseado no medo e não na coragem. Baseado no rancor e não no perdão. Baseado na mágoa, no ressentimento, ou qualquer situação assim, é muito comum. E aí depois a gente procura uma motivação racional, né? E às vezes não racional, às vezes até espiritual. Olha, caiu uma folha da árvore e eu senti que Deus falou comigo. Bateu um vento aqui e eu senti que Deus falou comigo. Eu não duvido de nada disso, tá? Mas não adianta a nuvem virar e você sentir que Deus falar com você, se for algo contrário à palavra. Se for algo contrário àqueles princípios que todos nós conhecemos. Aqueles princípios que é comum a todas as pessoas. Porque Deus, Ele não fala, Ele não testifica ao nosso coração algo diferente da sua palavra. E especialmente nos momentos de emoções mais intensas, é quando a gente toma as principais decisões da nossa vida, que são as famosas decisões de cabeça quente. É nesse momento que a gente determina a nossa vida. É nesse momento que a gente escreve toda a nossa história. Que o Senhor quer transformar aqui nessa manhã. Então a pergunta que eu faço nessa manhã é: como nós blindamos? Ou qual é o antídoto para a gente não agir segundo os nossos sentimentos e segundo as nossas emoções? Qual é o antídoto? O que eu faço para não pagar na mesma moeda? O que eu faço para não carregar um peso que Deus não tem para a minha vida, de rancor e de ressentimento? O que eu faço para não paralisar a minha história, a minha vida em uma dor, em uma perda, em uma situação de frustração, mas para eu levantar a cabeça, olhar para frente e continuar adiante? O que eu faço para não escrever toda a minha história em uma dor e uma frustração?
Tem pessoas que têm filhos de 40 anos de idade. Mas quando lembra da sogra, do sogro, da família do seu marido, da família da sua esposa, quando eu comecei a namorar, eles me ofenderam. Mas já passou quase 50 anos, você ficou parado nessa ofensa. Você amarrou a sua vida nessa situação. Porque minha sogra era contrária ao meu casamento, porque o meu sogro, porque o meu cunhado falou isso, porque alguém fez isso na minha vida. Mas você já tem filho com 30 anos de idade, você ainda está parado nessa situação. E se você lembra com tanta dor, é porque de fato essa ofensa ela ainda não foi curada no seu coração, esse perdão não foi liberado. E aí, obviamente, todas as decisões que a gente toma estão baseadas nessa frustração. Mas o que a gente faz para virar essa página da nossa vida? Para não decidir a nossa vida de cabeça quente, baseada nas emoções, não tomar decisões erradas. É muito simples e a resposta é o tema dessa manhã. Ande sobre a palavra de Deus. Faça aquilo que Ele diz para você fazer. Desenvolva aquilo que Ele diz para você desenvolver. E o nosso texto base dessa manhã é Mateus capítulo 14. Se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos lê-la. Porque é a continuação da mensagem da semana passada. Nós ainda estamos falando sobre âncoras da alma, que é a parte 2 da mensagem. E nesta manhã nós vamos falar sobre andando sobre a palavra, ou seja, ancorando a nossa alma na palavra de Deus. Esse texto aqui ele é bem conhecido, é um texto de Pedro, que Pedro anda sobre as águas. Mateus 14, do 22 ao 34. A Bíblia diz: e logo ordenou Jesus, estou lendo aqui na versão Almeida, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De novo, nós estamos falando aqui em barcos no meio do mar, ventos contrários. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Guarda essa palavra aqui, irmãos, esse convite, esse verbo, vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Esse mar que eles estavam era o mar da Galileia, que a gente já conhece. Era um lago, na verdade, de água doce, que costeava ali várias cidades. Era o mesmo mar de Cafarnaum, onde aconteceu também a pesca maravilhosa. E alguns também chamavam de lago de Genezaré. O problema desse lago, onde eles estavam, desse lago, desse mar, o que fosse, tinha muitos ventos, tinha muitas tempestades. E esse lago, especificamente, ele afundava muitos barcos. E os discípulos estavam ali. E esse texto ele começa mostrando, irmãos, que os discípulos que estavam no barco, eles estavam debaixo de uma obediência. Eles estavam com Jesus do outro lado da margem, e Jesus falou para ele: vai para o outro lado e me esperem lá. Então eles estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção de Deus. E aqui eu gostaria que você começasse a notar. Não é porque você está debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção de Deus, que não vai vir ventos contrários na sua vida. Não é porque você está indo em direção a uma promessa, não é porque você está fazendo a coisa certa, que as coisas vão ser fáceis na sua vida, muito pelo contrário. Quando você determina no seu coração fazer as coisas certas, Deus vai te capacitar, mas muito vento contrário vai vir contra a sua vida. De pessoas que você nem espera. Se você precisar de dinheiro para vir para a igreja, dificilmente vai aparecer alguma pessoa, e se aparecer vai ser um irmão, um cristão, que está sensibilizado. Se você precisar de dinheiro para beber, vai aparecer muita gente. Quando você determina no seu coração colocar a sua vida em ordem na área financeira, você começa a ver tantos problemas, tantas situações, e fala: Jesus, não vai dar certo. Mas parece que quando você está no mundo, o dinheiro da bebida, o dinheiro disso, o dinheiro daquilo não falta. E é uma coisa maluca.
Os ventos, eles sempre vão soprar de uma forma muito boa, muito gostosa, muito suave, na direção de te afastar do propósito que Deus tem para você. Quando nós estamos indo na direção do Senhor Jesus, na direção de um chamado, na direção de uma obediência, os ventos serão contrários. Familiares vão se opor, amigos vão se opor, pessoas no trabalho vão se opor, e em várias situações vão se opor. E essas pessoas, elas só vão começar a querer aquilo que você tem, a partir do momento que elas começam a ver o resultado da obra de Deus na sua vida. Aí aquilo que antes era perseguição, aquilo que antes era calúnia, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, vos caluniarem por amor de mim, porque grande será o seu galardão. Então se prepara para passar por essas situações da sua vida. Talvez você já até passou, e talvez passou até essa semana, eu não conheço a sua realidade. Em qualquer contexto da sua vida, não acha que isso é humano, não acha que isso é material, e nem acha que isso é comum, isso é espiritual. Quando você decide fazer a coisa certa, o inferno se opõe a você. Mas ele está derrotado, desde o começo, desde a fundação do mundo. Então os discípulos estavam debaixo de obediência, mas ainda assim tinha vento contrário. Mas se Jesus que falou, por que as coisas não são fáceis? Mas se eu estou na direção correta, por que as coisas não são fáceis na minha vida? As coisas não serão fáceis, mas a vitória é certa, é isso que importa. É esta convicção que a gente se apega. As ondas até podem vir, mas nós servimos aquele que é sobre as ondas e sobre o mar, e sobre toda a criação. Até porque em águas calmas, como diz o ditado, não faz bons marinheiros. Se ali eles não tivessem experimentado as ondas e os ventos, eles também não teriam experimentado o poder de Jesus sobre a criação. Vai ter situações que vai acontecer na minha e na sua vida, unicamente para glorificar o nome de Jesus. Testemunhos vão ser gerados a partir da nossa história, a partir daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Testemunhos sobre a sua casa, testemunhos sobre a sua família, e muitas pessoas vão se achegar a Jesus por causa do seu testemunho, se você não parar no meio. Se você não deixar as águas te afogarem durante esse percurso. Jesus, ele vem em direção aos seus discípulos de uma forma sobrenatural, e Pedro, ele também pede uma confirmação indo de uma forma sobrenatural. E é ali que Jesus libera essa palavra que faz toda a diferença a partir daquele momento. Pedro fala, Jesus, se é você, permita que eu vá, ordene que eu vá. E Jesus chama ele e fala, vem. Então Pedro, quando ele anda sobre aquelas águas ali, ele está andando sobre essa palavra, sobre esse chamado e sobre esse convite. Pedro está andando sobre um chamado. Quando você coloca a sua vida sobre um chamado, sobre um propósito, tudo muda. E é nesse lugar que você experimenta o sobrenatural de Deus. Talvez você fale, Ismael, eu nunca tive um sonho, uma visão, uma revelação, eu nunca vi nada diferente, eu nunca senti nada diferente. É porque talvez você ainda não entrou no chamado. Entra no chamado. Ismael, como que eu entro no chamado? Começa a servir. Começa a orar para alguém. Começa a orar na sua casa, no seu quarto de madrugada. Começa a orar pelas pessoas. Jesus, visita o fulano. Jesus, o que está acontecendo com o ciclano? Jesus, abre as portas. Jesus, cura. Você vai ver impressões sendo geradas no seu coração. Começa a se mover sobre um chamado que você vai ver o sobrenatural vindo sobre a sua vida. É no centro do nosso chamado que o sobrenatural de Deus flui. Depois você vai passar pelas pessoas, você vai sentir o que a pessoa está sentindo. Porque o seu coração foi tomado de compaixão. Ninguém precisa ver, é entre você e Deus. Desenvolve no secreto essa realidade. E você vai ver a bênção que você vai ser na vida de todas as pessoas. Esta palavra vem, esse verbo vem, se você for pegar no dicionário, você vai ver que significa deslocar-se em direção a quem fala, ou a um lugar onde se encontra quem fala. Aproximar-se, chegar-se, de fato é um chamado. Jesus chama Pedro e Pedro vai em direção ao seu chamado. E essa é uma das principais formas de discernir a voz de Deus de tantas outras vozes, até mesmo de falsos profetas. É assim que a gente discerne a voz de Deus. A voz de Deus ela é sempre um convite, vem. Tem pessoas, irmãos, que usam até a Bíblia e tira textos fora de contexto para começar a ensinar engano. Mas no meio de tantas vozes, tanta gente falando, se você abrir a internet, tem tanta gente falando. Tem pessoas que nunca tiveram nenhum compromisso com Deus, tentando explicar a Bíblia, ou pregando, ou falando que são discípulos de Jesus, qualquer coisa. Mas não importa. Como que você discerne no meio de tudo isso o que é a voz de Deus? A voz de Deus, ela nunca vai tirar você da direção certa. A voz de Deus, ela nem sempre vai massagear o seu ego. Ela nem sempre vai falar o que você quer ouvir. Mas ela nunca vai te afastar de Jesus. Deus, ele nunca vai te dar um conselho para te mandar para o inferno. Deus, ele nunca vai te dar um conselho que
vá contrário à palavra dele. Deus, ele não está comprometido em massagear o seu ego, ele está comprometido em te dar vida eterna. Foi por isso que Jesus morreu, tá? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Foi para isso que ele veio. E a voz de Deus, ela sempre vai dar essa direção. Em alguns momentos vai ser de correção, de admoestação, de alinhamento. Mas sempre vai ser para nos colocar na direção de Jesus, na direção de Cristo, na direção do chamado e na direção dos propósitos de Deus para a nossa vida. Ela sempre vai nos aproximar de Jesus e nunca nos afastar dele. Todas as vozes que nos afastam de Jesus não são vozes de Deus, são vozes de engano que vêm contra a nossa vida. Ainda que pareça espiritual, ainda que pareça ter um fundo bíblico, ainda que pareça que tem alguma sabedoria humana, é o que mais a gente ouve por aí, não é? Voz de engano, mostrando que tem alguma sabedoria humana. Relativizando o pecado, relativizando o mundo. Pode pecar, pode ver a vida de qualquer jeito, porque a graça de Deus cobre todas as coisas. A graça de Deus que nós encontramos, ela nos tira de todas as coisas. Ela não nos mantém no pecado. O Senhor, ele nos chamou para andar em uma transformação. E nessa manhã aqui eu creio que nós seremos transformados à luz dessa palavra. Olha só Pedro, apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 16, do 21 ao 23, vamos ler juntos aqui? Mateus 16, do 21 ao 23. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus está falando para os seus discípulos ali, olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu vou ser entregue como Cordeiro de Deus. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Pedro quis massagear o ego de Jesus. Pedro quis falar para Jesus, olha, você não precisa sofrer. Olha, você não precisa passar por isso nunca vai acontecer com você. Olha o que Jesus faz. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então toda palavra na nossa vida que tira o nosso foco do céu e traz o nosso foco para a realidade terrena, que nos afasta do nosso chamado espiritual, é uma voz de tropeço na nossa vida. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Você sabe aquelas vozes, tipo assim, que muitas pessoas até falam para mim, você não precisa tanto ir para a igreja. Para que ir nos 2 cultos de domingo? Para que essa assiduidade? Para que ler a Bíblia? Para que orar? Para que buscar um relacionamento com Deus? Para que buscar santidade? Por que ser santarrão? Esse tipo de voz aí. Olha, o pecado não é bem assim, uma mentirinha não tem nada a ver. Olha, algumas coisinhas você pode fazer que está tudo bem, porque Deus perdoa. São coisas que às vezes até tem um fundo de verdade, mas tem uma intenção de engano contra a nossa vida. Pedro, ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus falou para ele, Pedro, você está olhando na ótica humana, eu estou interessado na ótica espiritual. E espiritualmente a sua palavra, materialmente ela me protege, mas espiritualmente ela me afasta do meu propósito. Essa palavra é uma palavra de engano, está repreendido. Essa é a primeira forma que a gente filtra as muitas vozes que a gente tem ouvido por aí, para tentar tirar o nosso foco do céu. Nem toda palavra é de conforto, é a direção de Deus. A direção do Pai, ela nos coloca na direção de Jesus e do seu chamado. A direção de Deus nos coloca na direção de Jesus e do seu chamado. Mas tem 3 aspectos aqui que a gente vai observar juntos na decisão de Pedro, em se mover conforme a palavra, mesmo no meio dos ventos. Então, mesmo no meio dos ventos, da tempestade, do que eles estavam passando naquele barco ali? Jesus convida e Pedro vai. Pedro, ele dá uma resposta prática, ele dá uma resposta na vida prática, a respeito dessa palavra, mesmo no meio dos ventos. E tem 3 aspectos pelo qual ele faz isso. O primeiro aspecto pelo qual Pedro faz isso é propriamente a obediência à palavra. Pedro, ele decidiu no coração dele que ele obedeceria à palavra de Deus, que ele viveria segundo os princípios. Pedro decide no coração dele, foi uma decisão racional e intencional, que ele viveria segundo os princípios. Se você abrir sua Bíblia comigo em Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículos do 24 a 20. Já são 10h40. A hora está voando. Mateus capítulo 7, os versículos de 24 a 27 aqui.
tem uma chave para o nosso coração? A Bíblia diz, todo pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correm rios, assopram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Pedro, ele sabia a importância de conhecer e praticar as palavras de Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. O que o Senhor quer na nossa vida, o Senhor quer que nós façamos. Ele quer que nós ouvimos a sua palavra. E Ele quer que nós pratiquemos no nosso dia a dia. É muito bom vir para a igreja no domingo, é uma bênção. Mas o Senhor, Ele está mais preocupado com a nossa segunda-feira. A gente tem que estar decidido na segunda-feira a viver uma vida de acordo com a palavra. A gente tem que estar decidido na segunda-feira, na hora que o despertador toca, que o sangue sobe, que a gente tem raiva de acordar cedo, mas na hora que o despertador toca, a gente tem que estar decidido a perdoar os nossos ofensores. A não viver segundo mágoa, a não viver segundo ressentimento. A não viver segundo o nosso passado, mas a viver segundo o que a palavra de Deus diz. O Senhor, Ele está muito interessado nas respostas práticas que nós vamos dar ao longo da nossa segunda-feira. É muito bom a gente assumir a nossa identidade de cristão, pegar a nossa Bíblia, vir para o culto. O domingo é um dia muito abençoado. É o primeiro dia da semana, é o dia que nós consagramos a Deus. O domingo, ele determina toda a nossa semana. Mas o mais importante são as respostas que nós damos ao longo de toda a semana, em direção à palavra. E o que Jesus está falando aqui no finalzinho do Sermão do Monte, Ele está falando, olha, vai para o culto no domingo. Mas na segunda, na terça, na quarta, dá uma resposta prática àquilo que você aprendeu. Se move segundo o que você aprendeu. Esse texto aqui que eu acabei de ler, de Mateus 7, ele é a última parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, no livro de Mateus, ele está escrito nos capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos de Jesus dando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, eu acho que é o maior ensino de Jesus sobre uma vida prática. Lembra que eu falei que o ensino de Jesus era mostrar para nós a realidade do céu, era trazer para nós a cultura do céu. E quando Jesus está falando isso, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, Jesus está falando desde o capítulo 5 ali, que ele fala das bem-aventuranças do crente. Um dia nós vamos ler os 3 capítulos aqui do Sermão do Monte. É maravilhoso. Mas no capítulo 5, Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças do crente. Ele começa falando, quando as pessoas te injuriar, quando as pessoas te caluniar, não toma por ofensa. Não anda segundo uma vingança, não se vingue das pessoas. Vocês são bem-aventurados quando isso acontecer. Porque eu também passei por isso e os profetas. É no Sermão do Monte que Jesus fala, olha, o crente deve ser a luz do mundo e o sal da terra. Precisa haver uma diferença na nossa vida. É ali que ele fala que ele já veio cumprir a lei. É ali no Sermão do Monte que ele fala a respeito do adultério no coração. Ele ensinou ali naquele lugar que quando nós adulteramos no nosso coração, já é um adultério diante de Deus. Então nós guardamos inclusive o nosso coração, os nossos pensamentos, para não pecar contra Deus. É ali que ele fala a respeito da importância do casamento. O quanto o casamento é sagrado diante de Deus, o quanto é importante o homem ser marido de uma só mulher e vice-versa. E honrarmos o nosso casamento. É ali que ele fala a respeito dos votos e dos juramentos, a importância do homem de Deus cumprir com essa palavra. Se deu uma palavra, cumpre, se esforça para isso. É ali que Jesus fala sobre jamais usar a vingança. É ali que Jesus está falando sobre amar os que nos odeiam. Como que é isso, amar os que nos odeiam? Mas Jesus, ele ensina que a realidade do céu é isso, é amar os que nos odeiam. É ali que Jesus ensina no capítulo 6 a respeito do modelo de oração, ele nos ensina como orar. Ele fala sobre a importância do jejum. Ele fala sobre a importância de investir os recursos no reino dos céus. Ele fala sobre a importância de servir somente a Deus. Ele fala no capítulo 6 sobre o descanso na providência divina e buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Vocês lembram? Mateus 6:33. Ele fala para não se preocupar com as coisas terrenas, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ele está falando de tudo isso. Não é teoria não, irmãos, é vida prática. É ali que ele fala no capítulo 7 sobre a importância de não julgar o próximo, de agir com amor. Ele fala sobre os 2 caminhos, ele fala que a porta larga e o caminho é largo que leva para o inferno, mas a porta estreita e o caminho apertado que leva para o céu.
ele fala que pelo fruto nós conhecemos a árvore. E depois que Jesus ensina todas estas coisas, nesses 3 capítulos, ele termina dizendo essa palavra: o vento vai vir para todos. Os rios vai vir para todos, a chuva vai vir para todos, o combate vai vir contra todos. Mas aqueles que praticam essas palavras permanecem firmes e sempre avançam na direção certa. É como eu falei aqui, tudo o que nós temos ouvido. O desafio prático para as nossas vidas é a gente aplicar nos momentos mais difíceis. E geralmente aquilo que a gente ouve no domingo, aquilo que o Senhor nos alimenta durante a semana, é aquilo que nós vamos ser tentados durante a semana. E o importante para nós ao longo dessa semana é passar nessa prova, passar de ano. Não reprovar, é colocar tudo isso em prática, a despeito de todas as tentações. No Salmo capítulo 1, eu estou falando tudo da importância da palavra aqui, irmãos. Pedro, ele se moveu pela palavra. Olha a importância da gente se mover pela palavra. E o difícil, o desafio da gente se mover pela palavra, é que geralmente a gente não tem uma resposta imediata. É que humanamente falando, parece até irracional em alguns momentos. Porque não faz sentido a gente perdoar uma pessoa que nos ofende. Não faz sentido a gente estender a mão para uma pessoa que nos odeia. Não faz sentido a gente orar por salvação para uma pessoa que se opõe a nós, aos nossos planos, aos nossos sonhos e aos nossos projetos. Humanamente falando, não faz sentido. Mas espiritualmente falando, faz todo sentido. Nós somos inclinados naturalmente a ir contra essa palavra. Então, como eu tenho dito aqui, geralmente no primeiro momento, a gente viver segundo a palavra. E tem coisas, irmãos, que não faz sentido, nós não vamos ver aqui. E tem coisas que nós não vamos ver nem na terra. Tem coisas que a gente só vai descobrir no céu. Você vai abençoar pessoas que não merecem. Essas pessoas não vão te agradecer, elas não vão expressar gratidão. E o seu nome não vai ser colocado em nenhum lugar. Talvez não vão fazer um busto, uma lápide, alguma coisa para honrar você. Talvez não vai ser colocado nenhum tapete vermelho. Talvez no dia que você for mais tentado a andar e obedecer a palavra, vai ser aquele dia que ninguém vai ver. O pastor não vai estar lá para ver, o seu líder não vai estar lá para ver, mas você vai viver conforme a palavra, você vai cumprir a palavra, porque você vai honrar o seu Deus que está no céu. Ele vai ver, e Ele vai dar a resposta. Porque tem dias que vai ser somente você e Ele. Tem coisas que você vai fazer somente porque diz a Bíblia, que aparentemente não vai ter resultado nenhum. Mas porque a Bíblia diz que é assim, então você vai fazer dessa forma. E talvez você só vai entender na glória, mas ainda assim você vai fazer. Tem coisas que você vai falar: Senhor, eu não estou entendendo nada. Quando Deus falou para Abraão: pega Isaac, sobe no monte, ali você vai sacrificar o seu filho. Acredito que Abraão não entendeu nada. Por que ele me deu, agora vai tirar e como é que vai ser? Ele simplesmente pegou e ele obedeceu, porque ele creu que o Senhor era o Deus da provisão, que o Senhor ia fazer todas as coisas. Sabe aquele momento que a gente só obedece? Que a gente gostaria de ter razão e de discutir com Deus: Senhor, por que eu estou ajudando esse miserável se ele não merece? Senhor, por que eu estou orando aqui se eu dei tanto conselho e ele foi totalmente contrário aos meus conselhos e ainda assim eu estou orando para que o Senhor dá uma surra nele e depois salva? Tem hora que a gente não tem vontade de orar assim? As pessoas vêm perguntar para nós, ou as pessoas nem perguntam, saem tomando decisão na vida. E quem não pede conselho, pede ajuda. E as pessoas não vêm pedir conselho, mas depois vêm pedir ajuda. E tem pessoas que pedem conselho e você fala, não faça. E a pessoa ainda não gosta. Não é indireta não, tá, irmãos? Isso é realidade de vida, tá? Nesses 40 anos de evangelho que a gente tem visto na vida, e eu também já fiz muito isso, tá? Não pedia conselho e quebrei muito a cara. Até o Espírito Santo revelar no meu coração que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ainda falando de palavra, o salmista Davi, ele baseou a sua vida na palavra. Ainda que em determinado momento da sua história, ele pecou, ele errou contra Deus. Mas ele voltou atrás, ele entendeu o seu erro, ele se arrependeu e ele organizou a sua vida. E aí no Salmo, capítulo 1, os versículos de 1 a 3, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha essa chave, não toma conselho com o ímpio. Porque a voz do ímpio, a voz da impiedade, ela vai ser ao contrário da voz de Deus. Lembra que eu falei que a voz de Deus te chama para perto? Te aponta para Jesus, te aponta para o chamado? A voz do ímpio te aponta para longe. Vocês lembram de Aminon, filho de Davi? Que pediu conselho para o primo dele? E aquele conselho gerou a morte dele? Vocês lembram de Roboão, filho de Salomão? Que pediu conselho para os jovens, ele pediu conselho para os anciões falaram para ele: olha, pega leve com o povo,
abençoa o povo, ajuda o povo e o povo vai te amar. Ele perguntou para os jovens amigos que cresceram com ele falaram para ele, olha, se o seu pai foi severo, seja mais severo ainda. Ele foi severo com o povo, que aconteceu uma rebelião. Não peça conselho para ímpios, especialmente de assuntos seríssimos, porque pode comprometer a sua vida, porque ímpios em muitos cenários não entendem. Você vai pedir um conselho sobre casamento para uma pessoa que não conhece o plano eterno de Deus, a primeira coisa que você vai ouvir, larga, separa, vai te afastar da vontade de Deus. E nem se detém no caminho dos pecadores. Amigos, eu posso te dar um conselho, sai de perto do caminho dos pecadores, ainda que isso seja no meio da sua família. Não fique em ambiente que você sabe ali que espiritualmente desagrada o Espírito Santo. Se você chegou num ambiente e incomodou o Espírito Santo que está em você, sai de lá. Não compactua com isto. Não compactua com uma ambiência de erro e de pecado e finge que não está acontecendo nada, porque espiritualmente está degradando muito aquelas pessoas e aquela situação. Não pense que isso é abandono, não. Ismael, vou abandonar minha família, você não está abandonando, não. Você está se mantendo na sua posição. E na hora que eles começarem a enxergar, eles vão querer vir atrás de você e vão querer aquilo que você carrega. É assim que funciona. Então foge, como a Bíblia está falando aqui, do caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, de quem zomba, de quem escarnece. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e medita nessa lei dia e noite, porque você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o fruto no tempo certo e que as folhas não caem. Permanecer na palavra e no seu conselho, assim como fugir do conselho dos ímpios, dos pecadores e dessa roda, é proteção para a nossa alma e garantia de viver as bênçãos de Deus. Talvez você não vai ver em 1 ano, talvez você não vai ver em 2 anos e talvez você não vai ver em 3 anos. A bênção de Deus talvez é algo que você não vai ver lá na frente, para frente, talvez você não vai ver no momento que você está vivendo. A bênção de Deus é algo que você crê e vive porque você crê, e daqui a pouco você vai olhar para trás na sua história e você vai falar como Deus foi bom comigo. Como Deus foi generoso comigo. Como Ele me escondeu no dia da adversidade. Como no dia que muitos estavam parando, o Senhor me fez continuar. Como no dia que muitos estavam perecendo, o Senhor me levantou, o Senhor me deu graça. Como o Senhor guardou a minha vida, a minha casa, o meu casamento, a minha família. Como o Senhor honrou e trouxe salvação para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus irmãos, e hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Talvez você não vai nem entender no momento ali, porque no momento tudo que você vai ver vai ser vento e tempestade, água e o mar revolto. Eu imagino que Pedro naquele momento ele não entendeu o quão era grande a bênção de Deus que ele estava vivendo naquele momento. Mas depois ele olhou para trás e ele falou, Valtinho, eu andei sobre as águas. Valtinho, eu fui em direção a uma palavra e no dia que as coisas iam afundar, Jesus estava lá e foi Ele que me levantou. Foi Ele que me sustentou, foi Ele que me deu graça. Talvez Pedro ia olhar para trás e falar, eu ousei crer no dia da tempestade que todo mundo estava com medo, eu andei sobre uma palavra. Jesus, Ele quando nos orienta a viver de acordo com os princípios do reino, Ele abre uma porta para nós que dá acesso à realidade do céu. Se você decidir viver conforme a palavra de Deus, está sendo aberta na sua vida uma porta que te dá acesso à realidade do céu. E você vai construir na sua vida um estilo de vida que comunica com o estilo de vida do céu. Jesus ele veio nos ensinar a viver aqui na terra essa realidade do céu. Então andar com Jesus e de acordo com a sua palavra é viver aqui na terra o estilo de vida do céu. Quando Jesus fala, perdoa os teus ofensores, é porque no céu não tem mágoa, não tem rancor. Ele está falando, ó, aprende a viver aqui, aquilo que você vai viver por toda a sua vida. Começa a construir aqui a sua realidade eterna, começa a construir aqui. Então quando nós decidimos ver aqui na terra esse estilo de vida, nós estamos naturalmente desenvolvendo o padrão do céu na nossa vida. E quando você desenvolve o padrão do céu na sua vida, isso também libera o poder de Deus sobre você. E aí vem todo o poder que Jesus conquistou na cruz. Então Pedro ele está se movendo por uma palavra, ele se move por esta palavra que é o segundo ponto, porque ele tem fé no caráter de Cristo. Pedro tem fé. Ele decidiu intencionalmente crer, ele falou, vou crer, vou dar um voto de fé, um voto de confiança. Então ele se moveu sobre esse chamado, vem, porque ele creu naquele que chamou. A fé ela vem pelo ouvir a palavra. Pedro ele estava alimentando o seu coração, ele tinha o seu coração alimentado de convicções. Olha porque é importante a gente não andar sobre conselho de ímpios.
Olha porque é importante a gente guardar o nosso coração, como a gente leu aqui em Provérbios 4. Porque nos dias difíceis, o que a gente ouve é que não vai dar certo, que o barco vai afundar, que a doença vai tomar conta e a pessoa vai morrer, que não vai ter salvação, porque para pessoas assim não tem salvação, que não vai ter livramento, porque para esse cenário não vai ter livramento. Mas Pedro, ele alimentou o coração dele com a convicção. Nós precisamos todo dia alimentar o nosso coração com convicção, com certeza, com fé na palavra de Deus, com fé na esperança, com fé naquilo que Deus tem para a nossa vida e naquilo que Ele prometeu. Pedro simplesmente confiou na palavra de Jesus, a despeito do cenário que era contrário. Em Hebreus 11, do 1 ao 3, a Bíblia diz: ora, sem fé, ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Olha isso aqui, pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Existe algo invisível, existe algo que nós não vemos hoje, e é isso que cria aquilo que depois vai ser aparente pela fé. Hoje nós estamos iluminados aqui, essa lâmpada maravilhosa na minha cara aqui. O inventor dela, ele tentou mais de 9.000 vezes. E ele creu que existia um mistério ali na corrente elétrica, que se ele passasse uma corrente elétrica ao ponto de aquecer um filamento, ao extremo esse filamento ia produzir luz. E ele creu e ele continuou, o nome dele é Thomas Edison. E ele continuou, e hoje isso aqui veio a respeito de uma coisa que antes não existia, veio de uma ideia. Ele creu em algo, não sei se foi o Espírito Santo que inspirou o coração dele a crer. A única certeza que eu tenho é que existem remédios no céu, que se o Senhor tem inclinado o teu coração para estudar nessa área de farmácia, de biologia, Ele vai revelar para o teu coração se você crer e perseverar o suficiente. Existe uma cura para a sua família, que talvez hoje você não está vendo. Existe uma bênção, existe um plano de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, que hoje você vê os seus filhos e fala: meu Deus, não vai ter salvação. Mas a realidade do céu é que o Senhor está vendo ali pastores, evangelistas, profetas da próxima geração, discípulos de Jesus. Existe uma realidade para a sua carreira profissional, para a sua empresa, para o lugar onde você trabalha, que hoje talvez você está vendo uma empresa quebrada ou uma carreira muito mediana. Mas se você crer naquilo que está no sobrenatural, naquilo que está no invisível, no incognoscível, naquilo que os nossos olhos não estão enxergando, mas que está segundo a palavra, e se você lutar o suficiente, vai vir a existência, porque nós acabamos de ler aqui que pela fé as coisas que são visíveis foram criadas a partir daquilo que não era visível. Um dia foi uma ideia, um dia foi uma inspiração, um dia foi uma chama no coração, e o Espírito Santo começou a instigar: vai que dá certo, continua que vai dar certo, persevera que vai dar certo, e a quantidade de vezes que você vai tentar é o que vai fazer toda a diferença. Isso é fé. Isso é continuar a respeito de qualquer cenário externo. Talvez você chegou aqui hoje já pensando em parar, em desistir. Desistir do seu casamento, da sua família, da sua salvação, do seu ministério, da sua carreira profissional, da sua empresa, do sonho que Deus colocou, dos projetos. Desistir da sua célula, desistir da sua igreja, desistir da sua vida. Mas a fé é você continuar tentando a despeito de tudo aquilo que você está vendo. Porque tudo que hoje existe, um dia foi uma ideia, um dia foi uma inspiração, um dia foi uma chama no coração e depois veio a existência. E maior é o que está em você do que o que estava no mundo, tá? Maior é o que está em você do que o que estava no Bill Gates. Maior é o que está em você do que o que está no Elon Musk. Maior é o que está em você do que qualquer um que está no mundo. Ele tem para a sua vida. E como nós lemos aqui, todos os antigos que nós vimos aqui no texto, Abraão, Noé, Jacó, todos eles desenvolveram a fé a partir do relacionamento, e do mesmo lugar eles andaram com Deus. Nós lemos na Bíblia que Noé andava com Deus, ele andava com Deus, e porque ele andava com Deus, ele desenvolveu um relacionamento. Ismael, o que é andar com Deus? É ser uma pessoa espiritual. Não tem como a gente tratar as coisas do Espírito se não for de uma forma espiritual. Não tem como a gente desenvolver uma vida espiritual se não for através do relacionamento com Deus, conversa, oração, armas espirituais, jejum, leitura da Bíblia, adoração. Nós não passamos 40 minutos ou uma hora aqui no começo do culto adorando a Deus à toa, isso é espiritual. Se você perde o louvor, talvez você está perdendo um dos principais momentos ali de abertura espiritual da sua vida. Eu acredito que o louvor é um dos momentos do culto que mais o Espírito Santo fala ao meu coração, e a maioria dessas mensagens que eu trago aqui, elas vêm sobre a minha vida no momento do louvor.
Quantos de nós o Senhor não dá direções no momento do louvor, no momento da adoração? Porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Quando a igreja está adorando, mais do que nunca, a presença dele está aqui. É onde ele está, milagres estão acontecendo. Eles desenvolveram esse relacionamento com Deus, e assim também Pedro confiou em Jesus, porque ele conheceu o caráter de Jesus e o poder da palavra liberada. Já estamos indo para o encerramento aqui, irmãos. Então, o terceiro aspecto de que Pedro ele se moveu sobre essa palavra é porque ele tinha um relacionamento com Jesus. Ele conhecia Jesus e aí ficou mais fácil obedecer. Quando você conhece uma pessoa e você conhece o caráter dessa pessoa, fica mais fácil você acreditar na palavra dessa pessoa. Tem pessoas que a palavra não vale muito, então você fica com o pé atrás. Em alguns momentos a pessoa te dá uma palavra, mas você não conhece, então também não dá para confiar. Mas Pedro conhecia, andava com Jesus. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso. Pedro sabia também em quem ele cria. Ele conhecia. E por isso a fé dele não ficou confundida. Quando nós sabemos em quem nós temos crido, isso muda tudo. E é muito bom quando tem alguém que nós podemos confiar totalmente, como Jesus. E essa confiança ela é gerada no relacionamento. Então meu convite nessa manhã, desenvolva o relacionamento com Jesus. Desenvolva o seu relacionamento com Deus no secreto. Muitas vozes falam ao nosso coração e diante disso nós precisamos discernir da voz de Deus. Como eu disse, tem pessoas que usam a própria Bíblia para pregar engano, para liberar engano. Mas se você puder guardar isso aqui no seu coração, a voz do Pai, ela sempre vai nos levar para Cristo e aos seus princípios. A voz do Pai, ela sempre vai nos levar em direção às promessas. A voz do Pai, ela consola, encoraja e edifica. E toda voz que nos leva à rebelião contra Deus e a sua palavra é engano, mesmo que pareça agradável ou correta. E para encerrar, quero convidar os irmãos do louvor para irem subindo. Nós vamos orar sobre essa palavra. Pedro ancorou a sua alma na palavra porque ele aprendeu a agir por fé e confiança em Jesus, a partir do relacionamento que ele desenvolveu. Ouve isso aqui, irmãos, a gente gera fé que provoca o testemunho a partir do relacionamento. O seu relacionamento com Deus, a sua vida diária com Ele, a quantidade de vezes que você ora, a quantidade de vezes que você vem para a igreja, a quantidade de vezes que você lê a Bíblia, ou seja, esse relacionamento gera no seu coração a fé. E essa fé que é gerada no seu coração é ela que vai gerar o testemunho. Viver as promessas começa no relacionamento. É por isso que Jesus nos ensina para o secreto. O mar, ele também representa o mundo, e nós vencemos o mundo com a palavra por intermédio da fé. A base de todas as coisas, é a base da confiança de Pedro. O mar representa o mundo, então Pedro venceu aquele mundo, Pedro venceu o mundo, e nós vencemos o mundo quando nós nos movemos por intermédio da palavra. A partir do momento que a fé é gerada no nosso coração, e a fé é gerada no nosso coração pelo relacionamento. Tudo começa com relacionamento. Deus nos criou para vivermos em relacionamento. Nessa manhã o Senhor nos convida a voltarmos ao relacionamento. Nós podemos ser paralisados no lugar de medo. Nós podemos ser paralisados na vida no lugar de tempestade. Mas se a gente desenvolver no secreto o nosso relacionamento com Deus, se a gente decidir racionalmente, intencionalmente falar para Ele, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, as Tuas promessas primeiro, eu vou vencer no mundo espiritual, eu vou viver no mundo espiritual. Jesus, aquilo que o Senhor tem para minha casa, para minha família. Se existe uma coisa, irmãos, que Deus não quer nem de mim nem de você, é que nós nos conformemos. É que nós nos conformemos com qualquer realidade, que não é a realidade do céu. O Senhor, Ele não quer que a gente se conforme com doenças. O Senhor, Ele não quer que a gente se conforme com perdição e não com salvação. O Senhor, Ele não quer que nós nos conformemos com perdas. O Senhor, Ele não quer que nós nos conformemos com frustração. O Senhor, Ele não quer que nós nos conformemos com miséria, com degradação, com problemas sociais. O Senhor, Ele não quer que nós nos conformemos e ver o necessitado e não poder ajudar. O Senhor, Ele tem algo mais para nós sobre todas essas coisas. Ele liberou poder para a gente viver sobre todas essas coisas. Pedro, quando dá aqueles poucos passos sobre as águas, ele está dando passos sobre todas essas coisas. O Senhor, Ele nos convida nesta manhã a se mover sobre esta palavra, sobre uma palavra de fé. O Senhor, Ele nos convida nesta manhã a nos mover sobre princípios. E eu sei que se não for pelo Espírito Santo, nós não podemos, tá? Nenhum de nós somos melhor do que o outro. É o Espírito Santo que nos capacita.
A vida que você quer viver, a vida que você sonha, a vida que o Espírito Santo tem colocado no teu coração, para você e para sua casa, ela é possível. Mas você só vai conseguir viver essa vida se for a partir de um relacionamento certo, sério, íntimo com Deus.